E o presidente Lula se reuniu na noite de ontem no Palácio da Alvorada com Marco Aurélio de Carvalho, o advogado de Lulinha. Eles trataram das investigações da Polícia Federal que envolvem o filho do presidente. Segundo o advogado, foi ele quem levou o assunto a Lula e relatou preocupação com os vazamentos de informações dos inquéritos que tramitam no Supremo. O presidente teria perguntado se havia algum tipo de procedimento para investigar a divulgação desses dados. Uma apuração sobre os vazamentos já foi aberta por determinação do ministro do Supremo, Flávio Dino, relator de um dos inquéritos. Marco Aurélio de Carvalho afirmou que Lula tem dito que o filho precisa se explicar e se colocar à disposição da Justiça. Durante a reunião, Lula também foi informado pelo advogado sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para que um dos inquéritos contra Lulinha seja enviado à primeira instância. O encontro ocorreu fora da agenda oficial e também contou com a presença do ex-ministro Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo. Segundo o advogado, o caso de Lulinha foi tratado de forma secundária na conversa, que também abordou a eleição para o governo paulista, Lúdia. A gente lembra que o Marco Aurélio de Carvalho, além de advogado do Lulinha, também é coordenador de campanha do PT aqui de São Paulo, aqui de Fernando Haddad. Agora, essa preocupação com os vazamentos é que pode aumentar o risco, por exemplo, de se alegar uma nulidade processual nesse caso, Lúdia. A gente percebe o ministro André Mendonça com muito cuidado, com muita cautela na condução desse caso, não só desse, mas envolvendo o Master e também o INSS. Então, Paula, nesse caso, o Marco Aurélio Carvalho, a gente não sabe, né, onde que termina o advogado e começa o militante. Trata-se de um advogado com histórico do movimento Prerrogativas, o Prerro. Então, a gente não sabe exatamente, a coisa ali se mistura. E ele ocupa mais de um papel nessa história toda. Ele, além de ser advogado do Lulinha, ele também faz parte lá da campanha do Lula. Então, os papéis que esse Marco Aurélio desempenha, eles ficam ali muito nebulosos. Não tem como você discernir uma coisa da outra. Então, qualquer contato que ele tenha com o Lula, necessariamente a gente vai ter que falar, olha, o advogado do Lulinha está se encontrando com o Lula, porque é a mesma pessoa desempenhando várias funções, aquela situação mesmo de promiscuidade institucional. Então, o Marco Aurélio está numa situação muito complicada. Eu não sei se ele devesse desistir de uma dessas funções para poder se concentrar na outra. Mas esse advogado, inclusive, ele foi aquele que não tem muito tempo, alguns meses atrás, ele foi flagrado ali tendo uma conversinha de pé do ouvido com o Andrei Rodrigues, o diretor da PF. E ele já era o advogado Lulinha, e não era um evento ali, era um evento do 8 de janeiro, um evento falando lá dos golpistas, era um evento ideológico. Então, não era simplesmente um advogado batendo na porta de um delegado para ter uma conversa institucional, não. Pegou ali no evento, pegou de canto e chamou para ter aquela conversinha ao pé do ouvido. Quer dizer, o André Rodrigues, ele é o diretor da PF. O diretor da PF está ali subordinado a quem? Está subordinado ao Lula. Então, quer dizer, o advogado do filho do Lula está ali tendo conversa de pé do ouvido com o André, que é subordinado ao Lula. Então, olha como a coisa é cíclica e muito promíscua. Então, assim, a gente não pode esperar muita coisa disso aí, não. Infelizmente, é uma promiscuidade e o Ministério Público, infelizmente, está de olhos bem fechados. Deveria estar ali de olho em cima disso para não permitir que essa promiscuidade institucional acontecesse, mas está fingindo que não tem nada acontecendo e, pelo contrário, quando é chamado a se manifestar, ele se manifesta em favor do Lula, em favor disso. E se omite quando precisa fazer alguma coisa. Sempre vai dar um parecer favorável ao Lula e ao seu filho. Essa decisão aí do MP de se manifestar pelo encaminhamento à primeira instância, isso aí é muito escandaloso, porque vai de encontro a tudo que ele fez até agora. Ele nunca se manifestou, se esqueceu que existe a primeira instância, tudo concentrou ali uma função institucional permanente e plena do STF para julgar tudo que lhe cai nas mãos.
Então, agora, todo esse comportamento do MPF é contraditório, é promíscuo e, infelizmente, esse advogado do Lulinha não está recebendo a atenção devida do MPF e da polícia. O Piotr, essa reunião do Lula com o advogado do Lulinha resume bem quem é o presidente Lula, né? Ele só pensa nele, a preocupação dele é eleitoral. Todo mundo. Não, é o seguinte, temos uma campanha, né, em andamento, a gente precisa resolver, quem sabe a Operação Abafa, mandando para a primeira instância, pode ser uma alternativa para começar ali uma Operação Tartaruga, mais lenta em relação ao Lulinha. Olha, acho que o penúltimo vídeo do Partido Novo que o Zema divulga nas redes sociais era sobre o Lulinha. Acho que o penúltimo. E lá estava lá que o Lula falava, mas justo agora, no momento eleitoral, veja como a vida imita a arte e a arte faz piada com a vida original. Uma piada sem graça para o Brasil, diante, obviamente, da situação. O Lula só pensa nele, mas o Lula nunca pensou em mais ninguém. É típico do Lula. Eu não sei o que ele vai fazer com o filho dele. Ele está tentando costurar um acordo para, digamos, amainar. E agora eu acho que o André Mendonça precisa levantar alguns sigilos que não sejam necessários para a gente saber um pouco mais. Porque só aumentaram as denúncias envolvendo, e evidências de vazamento e tudo mais, envolvendo o Lulinha. Aliás, meu Augusto, a Roberta dizia o seguinte, era mais íntimo, eu sou o Fábio. Eu sou o Fábio. Era mais íntimo, sim, viu? Fábio é mais respeitável. Exatamente. Veja só como, eu não sei o que o governo fazia, o que quem lá do governo fazia. Eu acho que abria portas nesse caso, diferentemente do que você imaginou que aconteceria lá em Taquaritinga. Mas isso para você ter uma ideia que só piora. Porque está no colo do governo agora esse escândalo do INSS. Eles vão piorando, né, Piotr? Porque entra o advogado. O advogado é uma figura, né? É esse aí que consegue aumentar o prejuízo dos Correios, anualmente. Foi ele que indicou o presidente dos Correios. E ele pertence àquele grupo de advogados ali de dar medo, né? Prerrogativas. Pois bem, ele pertence ao grupo de advogados que, como a gente vem repetindo aqui, basta aparecer o defensor do réu para você mandar prender. Porque quem chama o Marco Aurélio para advogar em favor de alguém, olha aqui, você é culpado. Porque ele só advoga para bandidos. Todas as opiniões dele são favoráveis a bandidos. Ele é capaz de mentir, claro, que quem é que não sabe o que faz o Supremo, e você vai tramar no Supremo com alguém, você já está na ilegalidade. E as propostas que eles fazem são cada vez mais cínicas. E o Lula acha que chamando o Marco Aurélio vai melhorar a situação? Não, é como o Cacai. Quem chama o Cacai pode prender. Devia botar isso aí no Código Penal. Chamou o Cacai, prende. Chamou o fulano, pode prender. Porque eu repito, no dia que eu chamar um cara desse, eu sou culpado. Augusto, só para esclarecer, o Marco Aurélio indicou o Fabiano dos Santos para chefiar os Correios, deixou um rombo bilionário. Ele 7 bilhões e meio. 7 bi, pois é. Aí no ano passado... monitor. No ano passado, o Fabiano deixou um rombo e pediu para sair. Isso. E o Marco Aurélio dá palpites dizendo que precisa, sim, manter sob o controle do governo os Correios. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.